Que tal assistir mais um vídeo? Mas antes, se inscreve no canal, dá um like, você é fundamental para o nosso crescimento. Vem comigo. Fala, galerinha! Tudo bem? Vamos começar mais uma aula, tá? Conforme o combinado, fenômenos ondulatórios. Só que agora nós vamos ver 3 fenômenos iniciais. O primeiro, reflexão. Segundo, refração. E o terceiro fenômeno ondulatório de hoje será a difração. A reflexão. A principal característica da reflexão é justamente a capacidade que uma onda tem de bater numa superfície refletora e ser refletida. Observem só, você tem uma fonte luminosa que ao incidir sobre uma superfície refletora, ela vai ser refletida. Perceba que o raio incidente e o raio refletido, eles vão manter as mesmas características. Você pode se perguntar assim, mas Paulo, essas características, elas vão ser mantidas apenas para o raio de onda? Não. Além do raio de onda, a frente de onda, que você está vendo aí, também mantém as mesmas características. Observe, o comprimento de onda não muda, a velocidade de onda não muda e a frequência também não vai mudar. A reflexão ela é muito utilizada pelos meios de comunicação. Por exemplo, quando você quer se comunicar através de ondas de rádio, as ondas de rádio sofrem reflexão batendo justamente na ionosfera e atingindo qualquer parte do globo terrestre. As antenas emissoras, para que elas não circulem todo o globo terrestre, você pode perceber que ao serem emitidas para a ionosfera, elas serão refletidas de volta para uma antena receptora que vai jogar esse sinal novamente para a ionosfera e assim, através de sucessivas reflexões, esse sinal chega a diversos pontos do planeta. Um outro exemplo é o sensor de estacionamento. Quando você vai dar uma ré num carro, ou seu pai, ou alguém que está dirigindo, vai dar uma ré, você percebe um dispositivo sonoro, um bip. Né? Como é que funciona, Paulo? Esse bip, na realidade, ele sai dos sensores que são colocados no para-choque traseiro do carro, e ao saírem, batem no obstáculo atrás voltando. Como se tem conhecimento da velocidade, a velocidade do som no ar é uma constante que vale aproximadamente 340 metros por segundo. Como se sabe também do tempo com que essa onda vai e volta, é possível, através da equação da velocidade média, se calcular a distância percorrida até o obstáculo. Ecolocalização. Muitos animais utilizam a reflexão para poder enxergar. É o caso dos morcegos. Os morcegos emitem várias faixas de ondas sonoras. Muitas dessas faixas nós não conseguimos ouvir. E essas faixas, essas frentes de onda, ao baterem no obstáculo, elas retornam para a reflexão, fazendo com que o morcego tenha conhecimento de quem está à sua frente. A reflexão ela é muito utilizada também na medicina. Você já deve ter ouvido falar em ultrassom. Exame que as mulheres grávidas fazem, exames que muitas pessoas fazem para diagnosticar alguma coisa. Esse exame, na realidade, ele é feito também por reflexão. O médico passa um transdutor sobre o corpo do paciente e esse transdutor vai emitir ondas ultrassônicas. Essas ondas entram no corpo do paciente, batem no órgão desejado e voltam por reflexão. Observem que ao voltar, esse som ele carrega energia e essa energia é transformada em imagem que fica aparecendo no monitor. Um outro exemplo de reflexão é o eco e a reverberação. Você já deve ter ouvido falar em eco. O eco é quando você ouve as palavras serem repetidas. E a reverberação? A reverberação é como se fosse um amontoado de palavras, mais ou menos assim. Quando nós temos uma fonte sonora, você tem um som que te atinge direto, no caso o som amarelo, e o som refletido, o vermelho. Perceba que o som vermelho, ele bate num obstáculo e ele volta até chegar no ouvinte. Para ter eco e reverberação, o tempo com que esse som bate no obstáculo e volta, ele é fundamental.
Se esse tempo for igual ou superior a 0,1 segundos, o ouvinte vai ter a sensação de estar escutando o som novamente, caracterizando o eco. Se esse tempo for inferior a 0,1 segundos, esse som ele se amontoa. Ele não vai ser percebido como som diferente, mas terá uma sonorização diferenciada. Então, você tem o som direto e o som refletido, que dependendo do tempo e da distância, pode ser caracterizado como eco ou reverberação, como nós iremos ver mais adiante lá na acústica. Refração. A refração é a característica que uma onda tem ao passar de um meio e ir para outro. Ei, Paulo, o que acontece com a onda ao sair de um meio e ir para outro? Na realidade, o raio incidente e o raio refratado mudam suas características. A velocidade irá mudar, o comprimento também vai mudar, porém a frequência permanece a mesma. E Paulo, a velocidade de uma onda muda? Muda. O comprimento de uma onda vai mudar? Claro que vai. Mas a frequência? A frequência ela fica intacta, porque a frequência é a identidade dessa onda. Agora muito cuidado, pois a refração também pode ocorrer no mesmo meio. Na realidade, o que faz com que ocorra a refração é a diferença de densidade. Você percebe bem aqui uma onda na superfície líquida. Repara que essa onda, ao se propagar, ela vai para um outro sistema. E nesse sistema você tem a superfície líquida com um pouco de areia. Perceba que o comportamento mudou. Significa dizer que a densidade desse segundo sistema também deve ter mudado. Observe que muitas características da onda irão mudar, como velocidade, comprimento de onda, mas a única coisa que se mantém constante é a sua frequência. Perceba também que no terceiro caso, que seria o nosso terceiro sistema, observe que houve uma mudança nessa densidade, que caracterizou uma alteração em muitas características dessa onda. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, nós temos aí a refração. Quando você está na sua própria sala de aula, também podemos demonstrar facilmente essa refração. Observe que a temperatura é um fator que consegue controlar a densidade. Se a temperatura é menor, a densidade é maior. E se a temperatura é maior, a densidade é menor. Observem que dentro da sala de aula, a temperatura, no nosso exemplo, está a 20 graus Celsius. E fora da sala, a temperatura está a 30 graus Celsius. Isso faz com que a temperatura dentro da sala, por ser menor, tenha maior densidade, enquanto que a fora da sala, por ser maior, tenha menor densidade. O simples fato, então, de o som sair de dentro da sala para ir para o corredor, faz com que essa onda sonora sofra refração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Paulo, é exatamente isso que vai acontecer com uma onda? Não é bem isso não. Olhem para cá. Observa que você está vendo um sistema onde tem uma boia produzindo várias ondas. Você tem um meio bidimensional. Essas frentes de onda, ao atingir um orifício, fazem com que neste orifício surja uma fonte secundária. Uma onda secundária proveniente da primeira. Você tem a fonte natural e no orifício você tem a fonte secundária. Observa que no orifício é como se essa onda renascesse e ela começasse a ser novamente espalhada atingindo a embarcação. E é assim que uma onda consegue se espalhar, contornar, desviar dos obstáculos. Na sala de aula também é um bom exemplo para evidenciar a difração. Você percebe que ao olhar pela porta, você tem os orifícios, tanto embaixo, quanto nas laterais, quanto na parte superior da porta. Por esses orifícios, olha só, a onda vai passar. Quando o professor fala, ele está emitindo frentes de onda. Essas ondas, ao encontrarem os orifícios da porta, eles vão ser remanejados. Ou seja, você vai ter ali uma fonte secundária. Se você cria uma fonte secundária, que é uma ramificação da primária, logo essa onda começa a se espalhar por trás da porta. Dessa forma, então, o som consegue atingir locais que só poderiam ser alcançados através da difração. Cuidado com 3 observações fundamentais que sempre vêm em provas. A difração é mais intensa para ondas de baixa frequência e grande comprimento de onda. E isso significa dizer que as ondas de rádio AM difratam mais intensamente que as ondas de rádio FM. Paulo, por quê? Porque as AM elas têm um comprimento maior, em compensação, frequência menor. As FMs têm frequência maior, em compensação, têm um comprimento de onda menor, por isso difratam menos. Lembrem que o som grave difrata mais intensamente que o som agudo. Paulo, por quê? Porque o som grave ele tem maior comprimento de onda. Seguramente terá menor frequência. Já com o som agudo,
é o inverso. Bem, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que eu tenha sido objetivo e claro. Até a próxima!